Olá, bem-vindo ao Fit Facecast. Hoje temos a presença super especial da Kellen. Ela é a criadora do Minuto K lá do Instagram. E a Kellen andou colocando nos stories dela, ela fazendo um quadro a partir de um caderno. Só que esse caderno é muito especial para ela. A gente vai ouvir um pouquinho sobre as histórias deste caderno. O que será que tem nesse caderno? Kelly, mas eu achei tão legal aquela história que você fez, achei super legal aquela história do caderno, porque assim, a depressão é um negócio tão complicado, né? E muita gente passa por isso, né? E, às vezes sozinha, não sabe o que fazer, não sabe nem o que tá acontecendo, né? É, verdade. E me conta, como que foi isso pra você? Olha, Clarissa, mais ou menos em uns 12 anos atrás, né? Eu passei por um momento de muita mudança, sabe? Na minha vida. Eu falo que, assim, mudanças a gente sempre passa, né? Sair da zona de conforto, aquele movimento sempre acontece. Só que essa vez foi diferente. Eu estava numa empresa uma boa empresa, uma empresa que eu gostava, e que eu era, assim, reconhecida e bem-sucedida, né? Em tudo. Só que aí, do nada, eu fui convidada para mudar de empresa, para fazer um processo para uma outra empresa. Essa outra empresa era uma empresa assim, multinacional, eu trabalhava numa empresa nacional. Era uma multinacional, era uma das maiores empresas do ramo. Sabe aquela empresa assim, que todo mundo sonha em estar? Era ela, né? Só que assim, eu nunca fui muito ligada nessa coisa de status, não sei o quê. Isso nunca foi algo que fez tanta diferença pra mim. Eu queria estar bem, eu queria estar feliz, eu queria estar fazendo coisas que eu gostasse e tal. Então a princípio eu achei que eu não ia. Falei, não, gente, tô feliz, tô bem aqui e tal, né? Tinham coisas que me incomodavam na empresa que eu estava, né? Mas eu tinha ali o meu lugar. Até que algumas coisas aconteceram, eu falei, vou participar desse processo. E, minha filha, cada vez que eu estava participando e cada etapa que eu avançava, eu chorava. Deus, eu tô passando. E não sei o que. Sério, era assim, hilário você pensar isso, né? Eu tô fazendo um processo e ficava assim, meu Deus, olha, se não for pra ser meu, tira do meu caminho. Mas no fundo, eu acho que eu não queria aquilo. Entendi. Você passava e você ia ficando triste por ter passado. Isso. Você ia ficando assim. Exatamente. Eu queria falar assim, não, pelo menos eu fiz, né? Pelo menos eu fiz. Mas só que eu fui sem estar muito segura se aquilo era uma coisa que realmente eu queria, né? No momento, né? Apesar de, assim, se eu for olhar de fora, era algo que hoje, né? Eu vejo que, assim, foi muito importante esse processo, foi muito importante eu ter tido coragem também, né? Mas aí, Clarice, o que acontece? Acabou que, enfim, entrei na empresa. Deixei um monte de gente para trás e eu entrei. Só que, assim, eu não é, se você for parar pra pensar, não era aquela coisa que eu tô correndo atrás, eu quero isso. Isso não estava claro para mim. Não estava claro, assim, os motivos de estar fazendo isso e tudo. Então, quando eu mudei de empresa, né, eu falo que, na verdade, a mudança de empresa foi um gatilho. Porque hoje, observando, eu já não estava tão bem. Eu estava com algumas coisas que já mostrava que eu estava numa situação que eu acho que eu já estava adoecendo, né? Só que como eu estava numa zona de conforto, no sentido assim, as coisas estavam em ordem, eu conseguia eu tinha um domínio ali do que eu estava fazendo, das coisas, então você não percebe tanto, né? Então essa mudança abrupta, né? Isso me gerou disparou um gatilho muito grande dentro de mim, né? Então aí, de repente, eu me senti muito insegura, né? Eu me senti com medo. Eu falei, meu Deus, será que essa decisão foi a melhor decisão, né? Eu fui pro passado, sabe? Porque hoje eu vejo, assim, eu tinha que ter olhado melhor para as coisas que realmente eu queria. Eu tinha que ter entendido os porquês, né? Por que eu quero? Eu já não estava muito bem, eu já estava num processo de adoecimento, mas eu não percebia,
Aham. Eu não percebia porque eu estava num lugar de conforto, de zona de conforto, onde eu tinha um certo controle. Então, essas coisas não ficavam tão latentes, né? Uhum. Então, quando acontece esse gatilho da mudança, né, toda mudança ela vem junto com algumas inseguranças, né? Isso é natural, né? Alguns medos, porque você não sabe como que vai ser. Mas foi diferente dessa vez, sabe? Eu comecei a perceber que começou a acontecer coisas comigo que nunca tinha acontecido. Eu comecei a parar de comer. E na minha vida inteira foi o contrário, né? Toda vez que eu estava ansiosa, né? Eu comia, eu engordava um pouco e tal. Nessa situação, não. Eu parei de comer, eu comecei a parar de me alimentar, eu perdi completamente o apetite. E assim, eu lembro que as pessoas chegavam perto de mim e falavam assim, nossa, você emagreceu, eu não ficava feliz. Porque não era um emagrecimento de felicidade, de esforço, não. Eu sabia que é porque eu estava triste, eu não estava feliz, eu estava doente, né? Assim, eu imaginava, eu via que alguma coisa estava acontecendo. E outra situação que foi também um sintoma assim, de depressão, que na época eu procurei meus recursos, né? Que a gente vai entrar neles, né? Enfim. Mas uma situação que foi muito diferente para mim também foi que eu comecei a perder o sono. Eu comecei a ter sonos muito curtos. Não é assim simplesmente, estou com insônia. Não era isso. Meia-noite, 2:30, 3 horas eu estava acordada. Eu comecei a ter cada vez mais sonos curtos. Eu tinha sonos muito curtos. Então, essa insônia, ela me atormentava, porque era mais tempo para você ficar na angústia, né? Isso você não tinha antes? Na outra empresa você não tinha nada disso? Não, na outra empresa na minha vida inteira eu nunca tive isso. Eu nunca tive esses dois sintomas associados, assim. Falta de apetite junto com encurtamento, né? Se podemos dizer assim, de sono. Então, eu ia assim, uma tristeza, sabe? Uma tristeza. E olha que durante a minha vida, eu passei por várias mudanças, eu passei em várias empresas diferentes, sabe? Isso nunca foi um problema. Eu sou uma pessoa muito positiva, o meu jeito de ser. Eu sempre tento olhar para o lado positivo das coisas, eu sempre tô sorrindo. E aí, eu pensava, como eu, né? Poxa, pessoa positiva, sorrindo, eu, doente. Então, a gente até se julga, né? Assim, como pode? Né? Eu que tenho tudo, eu tenho todas as condições, tenho todos os recursos. Gente, eu tenho todas as oportunidades. Como que eu posso estar triste? Eu fazia esses questionamentos para mim mesma. Sabe? Tipo, a gente não tem o direito, você não tem o direito de ficar triste. Sabe? Tipo assim, que ingratidão, Kelly, que você tem com a vida. Olha aqui, você tá numa das melhores empresas do mundo. Um monte de gente para trás, né? Assim, você tá tendo um salário maravilhoso, condições incríveis. Você foi porque, né? Mas eu tava triste, eu tava angustiada, eu não tava bem. E aí, quando eu vi, eu falei, gente, essa tristeza não é uma tristeza normal, sabe? Eu nunca tinha ficado daquele jeito na vida inteira. Todo mundo passa por tristezas, né, Clarice? Assim, a vida é feita de alegrias e tristezas. E a tristeza, ela vem também para nos ensinar um monte de coisa. Inclusive, a sentir a alegria. Inclusive, saber a medida da alegria e da felicidade. Então, a tristeza acaba sendo um balizador, né? É um parâmetro, né? Isso. Mas daquele jeito nunca tinha acontecido. Tava diferente. Tava muito estranho, né? E aí eu comecei a procurar ajuda, né? Eu vi que eu não dava conta sozinha, tava muito difícil, porque é como se uma nuvem cinza tivesse pairado na minha vida, sabe? Uma nuvem escura. Eu não conseguia ver cor, eu não conseguia sentir sabor, eu não conseguia sentir, eu só conseguia sentir dor. Uma dor que me levava assim para as profundezas de mim mesma. É como se assim, respirar era difícil, viver era difícil. Era muito doído, era uma coisa assim... acho que foi o momento mais difícil da minha vida, assim, eu nunca senti tanta dor. Era uma dor que chegava a ser física, sabe? E aí, eu procurei ajuda. Eu falei, gente, eu preciso de ajuda, porque tá difícil, eu não dou conta sozinha.
Então eu comecei, a minha ajuda foi psiquiatra, medicamento, eu tomei muitos medicamentos com orientação médica, né? Todos com muita orientação médica. Mas eu tomei muito medicamento, terapia, sabe? Família, né? Sabendo o que estava passando, me apoiando, me ajudando. Mas eu falo que o que me salvou foi um caderno. Que legal. Porque tudo isso foi importante. Claro, tudo. E eu precisei de tudo isso. Mas o que foi muito importante nesse meu caminho foi um caderno. O que acontecia, Clarissa? Eu ia na terapia uma vez por semana. Quando eu estava muito mal, eu ia 2 vezes. E 1 hora, né? Você tá ali 1 hora. E todas as outras horas da sua semana que você está só você com você mesmo. Com você mesma. Entende? Como que era passar por esses dias? Era naquele momento de profunda dor, era difícil viver os dias, era difícil passar pelos dias, sabe? Então, eu comprei um caderno que eu andava com ele em todo lugar. E nesse caderno foi onde eu comecei a escrever a minha dor. E esse caderno alguém te sugeriu a escrever ou foi você que teve a ideia mesmo? Eu não lembro, mas eu acho que foi meu, assim. Né? Eu acho que na época a terapeuta deve ter falado, né? Não lembro, mas algum recurso, né? Pra ficar melhor durante o dia. Mas eu que tive essa ideia do caderno. E aí eu comprei. E assim, o que acontece? Eu não queria que as pessoas na minha empresa nova soubessem que eu estava doente. Eu não queria, porque eu tinha acabado de entrar na empresa e eu não queria expor isso, né? Ao mesmo tempo que as pessoas não me conheciam profundamente. Então elas não sabiam se eu estava muito triste, entendeu? Eu estava, não me conheciam profundamente. Então, eu não deixei de trabalhar nenhum dia, trabalhei direto, só que o meu trabalho na época, no trabalho que eu ficava na rua, eu ficava muito sozinha. Então, assim, por isso eu consegui disfarçar um pouco para essas pessoas, né, que estavam mais distantes, então elas não perceberam. Mas eu não tinha nenhum momento, passava pela minha cabeça desistir. Desistir do meu trabalho, desistir da vida, sabe? Eu só pensava assim, como que eu vou sair daqui, né? Parecia uma coisa que não ia sair, porque era uma dor no peito tão grande, uma angústia, que parece que não tem solução, não tem fim. E aí eu só falava, meu Deus, como é que diminui essa dor? Se fosse um braço quebrado, se fosse uma perna, você sabia que era aquela dor, era naquele lugar, mas dentro do peito, como é que você arranca o peito, né? Verdade. E aí, Clarissa, eu comprei esse caderno e nesse caderno eu comecei a escrever. Mas não só escrever, eu desenhei muito nesse caderno. Eu só queria rabiscar, sabe? Eu queria rabiscar aquela dor que estava no meu coração, sabe? Eu queria nó que estava na garganta, em forma de um desenho, né? Eu queria tirar o emaranhado da minha mente, sabe? Então, às vezes, o desenho era simplesmente um processo de desembolar aquele nó, aquele emaranhado, para começar a me dar um alívio naquele momento. Porque, de alguma forma, esse caderno foi um recurso de presença, né? Foi estar comigo mesma. Foi aquela hora, assim, era eu e o caderno. Sentimento. Era como se eu tirasse do corpo e colocasse no papel, entende? E à medida que eu fui fazendo isso, eu fui entendendo melhor a minha dor, porque eu também ia escrevendo. Tá doendo, tá difícil, tô com medo. E aí, né, durante esse processo, claro, com todos os recursos por trás, mas com o caderno que me ajudava todo o tempo. Ele estava comigo o tempo inteiro. Ele foi me ajudando a sair desse lugar escuro, sabe? Foi me ajudando a desembaçar, né? Esse vidro que estava escuro, que estava sujo, que estava cinza. E aí, com o tempo, eu fui melhorando, né? Eu fui melhorando. Eu começava a
resgatar, né, isso dentro de mim. E aí, no caderno, né, quando a gente olha o caderno, ele é interessante porque ele mostra esse processo de mudança, assim, de melhora, né? Nos desenhos é muito percebido, assim, né? Dá pra perceber muito bem. No início, aquela dor, sabe? Aquele coração apertado, assim, sabe? Aquela coisa, assim, dilacerante, né? Aqueles desenhos sofridos, doídos. E aí, depois, você começa a perceber um renascimento, sabe? Desenhos, escritas, né? Que vão mostrando, assim... Tô voltando à vida, né? Tô voltando a ver sol, né? A perceber que existe luz, né? Depois da escuridão, né? Porque não é o que acontece com a gente, é o que a gente faz com o que acontece com a gente. E você acha assim que o caderno ele foi uma forma de você, não sei, trazer para o concreto aquela dor que você sentia ali dentro e não sabia, né? Quando você trouxe isso para essa parte concreta, né? Quando você falou, você via os desenhos, você fazia os desenhos, você acha que foi mais fácil de lidar? Sim, claro, porque é isso que eu falei, às vezes quando tá só na mente é muito abstrato, né? E os pensamentos eles vêm e vão sem muita ordem, sem muito entendimento. A gente se perde nos nossos pensamentos várias vezes. Então, o caderno era uma forma de eu parar, de concretizar, de pôr para fora e de olhar para aquilo e falar: nossa, eu tô me sentindo assim mesmo. Assim mesma, né? Mas espera aí, nossa, tá doendo. Se eu tirasse um pouco daquela angústia do peito e colocasse no meu caderno, foi um recurso, assim, eu falo que assim, ele realmente me salvou. Eu acho que muitas coisas, assim, cada um tem um jeito, eu acho que cada um encontra o seu recurso, né? O meu foi o caderno, né? O seu pode ser um exercício, o outro pode ser ouvir uma música, o outro uma meditação, o outro uma oração, não importa. Eu acho que o que mais importa é a gente buscar um momento de estar com a gente, sabe? Um momento da gente conseguir passar por um processo de reconhecimento. Que mesmo na dor, eu falo assim, né? Hoje você sabe, né? Eu sou uma poetisa, eu faço um trabalho de desenvolvimento humano. Então, hoje eu trabalho muito com o humano, né? Então, quando a gente vive uma dor, nunca é fácil, né? É sempre uma ferida ali que você tem que cuidar, tem que tratar, tem que aprender com ela, né? Mas essa dor, ela vem cheia de aprendizados. Ela pode vir ou não, depende da gente. A gente pode aprender com ela, a gente pode evoluir com ela, a gente pode crescer, amadurecer com ela. E a gente pode se conhecer mais, sabe, nessa dor também. Então, quando eu vejo tudo que eu vivi, sabe, e tudo que eu tenho construído na minha vida, eu vejo que tudo foi para me tornar uma pessoa melhor. Foi para eu acessar as minhas profundezas, assim, da minha dor, das minhas sombras, mas para eu me reconhecer, para eu me encontrar, para eu encontrar também a minha melhor parte, sabe? Para eu perceber que eu tenho as minhas forças, que eu consigo superar as minhas dores, mas eu preciso me respeitar. E respeitar a minha essência, respeitar o que faz sentido. E só assim que a gente vai encontrar um caminho de mais significado, de mais propósito. Porque quando a gente segue esse caminho, Clarissa, eu acho que a gente encontra o que a gente veio fazer aqui, né? E quando a gente está seguindo um caminho
onde você entende essa chama que está dentro de você, onde você pode usar seus talentos para serviço da humanidade, os desafios podem ser enormes, mas a sua força de superá-los, de fazer, de movimentar, ela é muito maior. E você conseguia escrever poesias mesmo nessa fase? Não, olha como é que foi, é muito engraçado, né? Nessa fase eu não escrevi muito poesia, assim. Eu falo que a minha escrita, minha habilidade de escrever, ela ficou muitos anos bem adormecida, sabe? Eu acho que eu tinha meio que preguiça de acessar. Eu sabia que eu conseguia, mas eu não queria, eu tava com a cabeça em outro lugar, entendeu? E assim, é muito louco pensar isso, né? Eu lembro anos, eu escrevi um livrinho. Eu tenho ele aqui até hoje. Chama O Roubo da Caneta Lápis Mágico. Tem até lá na minha página, no feed. Se você buscar lá, você vai achar o livro. Tem uma foto. Que legal. Eu tinha uns 8 anos. E assim, eu lembro desse dia, exatamente assim. Eu lembro de detalhes do dia. Eu lembro de detalhes dos meus pensamentos escrevendo o livro. Você tem noção disso? Eu tinha 8 anos de idade. Caramba! Eu lembro por que eu fiz o livro daquele jeito e não fiz daquele outro. Eu lembro por que eu ia desenhar. Eu lembro pensando no enredo da história. Eu lembro de onde eu estava. Eu lembro dos detalhes de onde eu estava. Eu lembro até do cheiro de onde eu estava. E aí, era uma férias na casa da minha avó. E assim, eu tava brincando. Então, sentei ali, eu fiquei a tarde inteira. Entrei em flow ali, ó. E fiz um livro. E assim, esse foi o primeiro momento que eu percebi, falei, gente, olha que incrível. Só que aquilo ficou escondido, ficou guardado. Eu sempre gostei de muitas coisas, sabe? Eu gostava do teatro. Então, assim, fiz muita coisa em teatro, me profissionalizei muito nova. Então, gosto de pintar. Então, sempre fui muito eclética, assim, nessas coisas e tal. E aí, eu lembro que quando... Aí eu escrevia, assim, numa situação especial, para um namorado, para um amigo, para uma amiga, né? Num evento. Kelly, escreve um texto. Eu escrevia. E eu percebia que quando eu escrevia, as pessoas achavam, tipo, nossa, que legal. Como é que você escreve bem? Mas, tipo... Eu não olhava para isso, né? Como que é engraçado. Como a gente tem alguns talentos que a gente não dá tanto valor, porque pra gente é uma coisa tão simples, né? Mas pode ser exatamente aí que tá o seu algo que você pode fazer que vai fazer realmente diferença, assim, no mundo, sabe? Na vida das pessoas e tal. Então ficou muito tempo adormecido. Aí, há uns 8 anos... acho que uns 6 anos atrás, eu criei um blog meio que de moda, assim, sabe? Chamava Meu Estilo K. Tinha que ter um K, né? Kelly, não sei porquê, tinha um K. Isso é sua marca. Sua marca. Isso aí. Eu falo com minha mãe, de onde você tirou meu nome, mãe? 41 anos atrás, Kelly, não tinha nem internet. Onde? Aí esse dia, eu tava até brincando com ela esses dias. Eu falei, mãe, de onde? Eu gosto do meu nome, adoro meu nome, super me identifico. Mas eu falei, me fala, mãe, quantas Kellys você conhece, mãe? Mãe, quantas Kellys que eu conheço na minha vida, mãe? De onde você tirou esse nome, mãe? Foi engraçado. Eu conheço uma, tá? Meu marido tem uma prima que chama Kelly. Aí, ó, é raro. Aí você não gosta do seu nome, não? Eu falei, não, mãe, eu gosto do meu nome. Eu adoro meu nome. Mas realmente pensa você 41 anos atrás. Não, vou chamar Kelly. Gente, onde você tirou Kelly? Muito engraçado. Porque assim, sabe, Clarissa? Eu ia chamar ela ou Janaína. Aí na hora no hospital ela mudou de ideia. Tem a inspiração ali. Eu acho que assim, mãe, é porque eu tinha que usar o K, você vê. Meu estilo K, minuto K. O K tem alguma coisa aí na minha vida, não tem condição. E aí, assim, eu queria inspirar as pessoas, assim, na verdade, eu também tenho uma facilidade, assim, em combinar
roupa, coisas diferentes, às vezes coisas muito simples de inventar e fica bom, e fica legal, essas coisas. Legal. E aí eu criei um blog meio para falar sobre isso, mas assim, na verdade eu queria falar de autoestima, eu queria falar que qualquer uma poderia estar bem com o que tem, gostando de você, era mais essa ideia. E aí eu comecei a escrever pro meu blog. E aí, muito interessante, porque quando você tem um canal para você, você tem um objetivo, você acaba estimulando essa sua habilidade, sabe? Então, assim, como eu tinha um canal, assim, pro meu blog, vou escrever pro meu blog. Então, eu comecei a estimular isso. Então, eu comecei a escrever pro blog. E aí, no final das contas, eu percebi que o que eu mais gostava era os textos, e não era todo o resto. Da roupa, das fotos. Não, era escrever pro blog. Mas aí, na época não tinha nem Instagram, sabe? Acho que nem Facebook, não tinha essas redes sociais. E aí, o que acontece? Aí eu acabei deixando esse blog pra lá, veio o meu segundo filho e tal. Só que, eventualmente, eu escrevia, postava no meu Facebook um texto, uma reflexão e tudo, né? Até que um dia, eu falo que o que aconteceu? Eu sofri um acidente com a minha família. Isso foi em 2017, abril de 2017. Tava tipo tudo bem, tudo certo, a vida, tudo perfeito, né? Não existe perfeição, mas assim, tudo rodando, trabalho, família e tal. E a gente foi passar um dia num restaurante, numa beira de estrada, super gostoso, com a família. Ficamos o dia inteiro, os meninos brincando, comida boa, comida mineira, aquela farra o dia todo, Aí na hora de ir embora, eu fui voltar dirigindo, meu marido tinha bebido, eu não bebo e tal. Então na hora de entrar dentro do carro, eu, meu marido do meu lado, atrás minha mãe, meu tio, minha tia, na cadeirinha, no porta-malas, porque era um carro de 7 lugares. Eu entrei dentro do carro, todo mundo engatou o cinto, eu coloquei a ré. Só que na hora que eu coloquei a ré, veio um guarda-chuva e bateu no meu pé. E aí eu pensei, poxa, eu vou pegar a estrada e vou tirar esse guarda-chuva, né? Debaixo do banco. Só, Paris, o que acontece? O carro estava estacionado no estacionamento desse restaurante. Atrás do carro tinha um barranco e uma árvore. Atrás, assim, bem mais para trás, sabe? Que era um estacionamento bem amplo. A gente estava do lado oposto desse barranco e dessa árvore. E do lado esquerdo, né? Que era um lado, assim... Era a estrada, BR. Então, a situação é essa. Você imagina, o carro, um barranco, uma árvore e a BR. E aí, eu entrei dentro do carro e engatei a ré. Aí eu falei, vou tirar esse guarda-chuva, né? Só que o que eu fiz? Eu empurrei o banco e puxei o guarda-chuva pela frente. Só que quando eu puxei o guarda-chuva, ele veio de uma vez e engatou no acelerador. O carro saiu em alta velocidade, descontrolado. Naquela fração de segundos, eu só lembrava da BR, do barranco, da árvore e dos meus 2 filhos no porta-malas. Eu não esqueci. Minha vida passou, os meus filhos ali. E aí, naquele movimento, eu falo que o meu anjo da guarda virou a minha mão. Porque eu não tenho dúvida que tinha uma energia ali que virou a minha mão. Eu não tinha consciência, eu não tinha condições nenhuma, eu não sabia nem pra onde que eu tava indo, o carro tava... entendeu? E aí, do nada, eu virei o volante, não sabia nem pra onde eu tava virando. O carro virou, e aí o carro parou, 10 centímetros de bater na árvore e 10 centímetros de capotar no barranco. Ele parou entre o barranco e a árvore e tombou, ficou meio de lado, assim. E do lado oposto da BR. Então, assim, se eu tivesse virado pro outro lado, a gente ia atravessar a BR e bater na montanha que tinha lá. Se eu demorar... Não tinha condições, assim... Na minha humanidade, eu não tinha condições de fazer o que eu fiz ali. Entende? Assim, eu, Kelly, humana. Não. Eu não tenho dúvidas que
tinha uma força maior ali que me livrou de uma tragédia. Eu tinha acabado, antes desse passeio, o que acontece, Clarissa? Tava tudo muito bom na minha vida, assim. Eu tinha acabado de chegar, eu tinha ganhado um prêmio na empresa, eu falo que foi o ápice, assim, da minha carreira, porque eu trabalhei 20 anos na indústria farmacêutica, sabe? Então, assim, essa minha carreira, esses meus trabalhos eram na indústria farmacêutica. Eu ainda não tinha despertado para esse meu movimento com a poesia, esse meu movimento com o desenvolvimento humano, né? Eu estava em outra área, uma área comercial. E assim, eu ganhei um prêmio que eu falo que foi o ápice, que foi eu fiquei entre os destaques, né? Num resultado para Nova York, para conhecer que legal. A sede global da empresa, fazer uma apresentação lá em Nova York para o time global. Então foi uma coisa muito massa. E aí, eu tinha acabado de chegar de Nova York. E eu também conseguiu ir. Então, além de eu ter vivido esse momento empresarial, eu vivi um momento de lazer, de passeio e tal. Clarice, só que olha que coisa maluca, né? Eu voltei de Nova York, que era pra eu estar assim, né? Uau! Menina, eu tava com uma angústia no meu coração que eu não sabia o que era. Eu falava assim, gente, não tem nada, tá tudo perfeito, tá tudo ótimo, que angústia é essa? Por que eu tô sentindo essa coisa estranha? Se alguma coisa fosse acontecer. Eu não sabia explicar. Eu sentia que alguma coisa tava estranha, sabe? E eu falei, gente, era pra eu estar super feliz, tem alguma coisa. E aí beleza, voltando lá pro acidente, né? Aí, quando o carro parou daquele jeito, assim, aí ele parou meio tombado. Eu desliguei o carro, assim, porque ele ainda estava ligado. E aí, eu vi que estava todo mundo ali. Eu fui abrindo as portas, o porta-mala, para vocês saírem, né? Porque a gente ficou com medo do carro capotar. O carro ficou meio de lado, ficou de lado, assim, tombado. A gente não sabia se o carro ia explodir, capotar, né? Então, aí fui abrindo, eu fui meio que caindo assim no barranco, subindo no barranco, agarrando uns negócios que eu consegui subir, né? E aí, menina, quando todo mundo tinha saído, eu chorava compulsivamente, só falava assim, eu sabia, eu tava sentindo, eu já sabia que alguma coisa ia acontecer. Você acredita? Eu repetia isso copiosamente, repetidamente, eu não parava, eu chorava, eu só repetia, eu já sentia, eu sabia, alguma coisa ia acontecer, eu tava sentindo, eu já sabia. Olha que loucura, eu só repetia isso. E aí, ok, eu falo que durante muito tempo essa cena me atormentou, assim. Essa cena vinha na minha mente e isso me abalou muito, assim. Ao mesmo tempo que me dava aquele medo só de pensar o que poderia ter acontecido, eu tinha um sentimento muito grande de gratidão, sabe? De gratidão por não ter acontecido nada com a gente. E aí, Clarissa, foi quando eu fiz a pergunta mais profunda da minha alma, sabe? Sabe aquele momento que você faz a pergunta mais sincera, mais profunda, aquela pergunta que vai no seu íntimo? Eu comecei a perguntar para Deus, assim, meu Deus, se o Senhor me livrou de uma tragédia dessa, o que o Senhor quer de mim? O que você quer que eu faça? Me mostra, porque eu não sei. Eu não sei, me mostra, não sei, eu não tô vendo. O que você quer? Se você me livrou, tem um motivo disso. Deve ter um porquê para isso ter acontecido. O que você quer de mim? E aí eu comecei a fazer essa pergunta, Clarissa, e foi assim, a mais profunda na minha vida. E foi assim que eu comecei a ver, né? Depois de um tempo começou a acontecer algumas coisas. E eu comecei a entender que eu tinha que usar a minha voz, que eu tinha que usar a poesia, que eu tinha que usar para ajudar, para inspirar, para levar positividade, para fazer as pessoas pensarem nas suas próprias vidas, que eu tinha que usar isso. E aí começou, né? No final do ano, isso foi em abril de 2017. Então eu passei esse tempo todo nesses pensamentos. O que o Senhor quer de mim, meu Deus? O que o Senhor quer me ensinar com isso? E aí, no final de 2017, uma amiga me manda uma mensagem contando umas novidades da vida dela e fala, amiga, sabe aquele seu texto dos anjos?
gravasse para eu compartilhar como uma mensagem de Natal para todos os meus amigos. Eu, sério? Que legal. Ela, sério? Aí, minha filha, e o texto, posso falar ele aqui para você? É claro, claro. Algumas pessoas neste mundo são presenteadas. Presentes que vêm embrulhados em forma de acasos planejados pelo destino. E alguns desses acasos são certas pessoas que conhecemos despretensiosamente. Pessoas disfarçadas de anjos, ou seriam anjos materializados como pessoas reais, amigos sem asas, um disfarce, um truque, um mimo da existência para deixar os nossos dias mais alegres, para ter as companhias mais agradáveis, para deixar a nossa vida mais leve. Anjos que encontramos para nos ajudar, para cuidar da gente, dar colo, escutar, amar. Amigos tão especiais que criamos um vínculo diferente, um afeto especial, uma ternura, uma vontade de estar juntos sem sufocar, de amar sem cobrar. Amigos que sabem dar colo, amigos que sabem ouvir, amigos que sabem chorar, que em momentos difíceis, de dor, solidão, sabem entender o grito, a lágrima e a dilaceração da alma. Mas sabem também que a magia vem de algo maior, uma energia que só seres especiais possuem. Anjos, que sabem falar a palavra certa, estender a mão amiga, se calar no momento devido e entender que algumas almas irmãs se encontram porque precisam de ajuda mútua. Sempre estarão juntas. Desta vida, o que fica é o prazer dos encontros, é o encontro das almas. Se você for presenteado com um anjo ao seu redor, agradeça e cultive, pois um grande amigo pode ser o mais belo anjo ao seu lado. Você já olhou para o céu hoje? Olha o dom que você tem, que coisa. E como assim, as pessoas valorizavam isso em você, né? Sim. Mas pra você era uma coisa muito simples, muito fácil, sai fácil. Tipo, era só eu querer, entendeu? Era tipo, eu vou escrever, beleza, eu sempre escrevo. Mas é uma coisa assim, tá. Mas isso sim, Clarice, o que eu vejo? Isso não é só comigo, tem tanta gente com dons lindos, com talentos maravilhosos, e que às vezes não despertaram pra isso, sabe? E assim, e quando ela falou, essa amiga minha, eu falo que ela foi usada como um anjo. Eu falo que ela foi usada como... É como se fosse Deus me trazendo as respostas. Porque daquela minha pergunta, o que você quer de mim? O que você quer que eu faça? E aí, e ela sempre gostou de tudo que eu fazia. Ela sempre falava assim, nossa, eu amo que você escreve. Nossa, e ela sempre, legal, né? Mas eu não percebia que era tão incrível assim, entendeu? E aí, quando ela começou a falar, esse dia, eu resolvi ouvir. Eu falei, mesmo, amiga? Kellen, vamos pôr isso no mundo, Kellen. Você tem que pôr isso no mundo. As pessoas têm que ouvir, você tem noção do impacto que isso pode causar na pessoa e tal. E eu, mesmo, amiga? Você acha mesmo? E aí eu comecei a olhar pra isso. E aí, pronto, nada me parou mais. Que legal. Eu acho que isso aí foi legal que você disse. Dois, assim, sinais que podem ajudar, né, a gente a descobrir talvez um dom ali que pode salvar a gente num momento difícil. Então, a primeira é assim, uma coisa que as pessoas falam que a gente faz bem. É falar, nossa, que legal isso que você faz. Ou às vezes uma coisa que a gente faz fácil. Isso que pra gente é muito simples, né? Pro outro é mais difícil. Exatamente. Porque aí tá uma habilidade, aí tá um dom. E outra, Clarice, uma coisa que você ama fazer, sabe? Uma coisa verdade. Porque às vezes tem coisas que a gente faz bem, mas a gente não gosta tanto. Será que você quer ficar a vida inteira trabalhando com isso? Ou mexendo? É verdade. Então tem que assim, poxa, eu amo fazer, né? Eu amo estar com gente, eu amo fazer as pessoas olharem para si mesmas, enxergarem força, enxergarem potência. Eu amo ouvir histórias que inspiram. Eu amo escrever dessa força. Eu amo inspirar as pessoas. Eu amo gente que é gente de verdade, sabe? E eu sempre gostei, legal. Eu sempre fui assim, né? E aí eu comecei. Eu falo que todo mundo começa de algum lugar. A gente não tem que
A gente sempre vai faltar, sempre, gente, sempre, para todo mundo. Mas você tem que pensar assim, o que eu tenho, que eu posso começar? O que eu tenho hoje é o mínimo que eu preciso para começar. Começa, sabe? Começa, todo mundo começa de algum lugar. E aí, assim, foi um processo enorme, né? De lá para cá, você vê que em 2018 eu comecei o meu projeto, que é o Minuto K, que veio com a ideia de minutos de reflexão da Kellen. Seria isso, Minuto Legal. K. E de lá para cá eu não parei mais, né? Eu fui equilibrando o meu trabalho na empresa que eu trabalhava com o meu projeto. Porque enquanto eu estava equilibrando, eu também estava entendendo o que ele era. Eu estava crescendo, eu estava entendendo a mim mesma, eu estava me reconhecendo, eu estava abrindo espaço para uma coisa nova. E aí, depois de 2 anos trabalhando as duas coisas, mas assim, trabalhando muito, viu, Clarissa? Porque quando a gente tem algo e a gente quer muito, cria força. As pessoas falam, não, como você tem tempo? O tempo a gente faz. A gente tem tempo porque a gente realmente quer, sabe? A gente cria esse tempo, a gente cria espaço na vida da gente, a gente tira coisas pra gente colocar coisas que a gente quer. E aí, no final do ano de 2019, eu encerrei a minha carreira de 20 anos em indústria farmacêutica. E hoje, atualmente, estou me dedicando exclusivamente ao meu projeto, né? Então, eu estou escrevendo um livro que já está quase finalizando, conteúdo para minha página, através do Minuto K. Eu faço de coaching também, eu sou consteladora familiar, um curso que eu fiz nesse período depois do acidente, nesse processo de encontro comigo mesma. Eu fui como cliente fazer uma constelação, me apaixonei e fiz a formação. Entende? Legal. E tô aqui construindo esse novo caminho, mas eu posso te falar uma coisa. Eu não sei muito bem o amanhã, né? Eu acho que ninguém, né? Ninguém sabe. Mas eu falo assim, eu tô numa área nova para mim, eu tô abrindo espaço para algo que é novo também na minha vida. Eu tinha 20 anos numa carreira, que eu estou numa outra carreira. Mas, Clarissa, eu nunca me senti tão feliz na minha vida. É como se agora eu estivesse fazendo exatamente o que eu vim fazer aqui nesse mundo, sabe? E eu acredito que eu vou encontrar os caminhos, eu vou encontrar os recursos, eu vou conseguir, porque o meu projeto, eu considero que ele é minha filha, sabe? Eu tenho 2 filhos, o Pedro, de 8 anos, e o Ravi, de 5 anos. E o Minuto K é a minha filha. De tão grande o meu amor por esse projeto, assim, porque ele não é como se fosse assim, a minha parcela de contribuição na humanidade, sabe? É a minha parcela de amor, assim, não só no meu ciclo de familiar, assim, meu ciclo de relação. É maior. É uma parcela de amor onde eu posso chegar nunca encontraria pelo mundo, né? Então, assim, é a minha parcela de amor, enfim. Quando eu chegar e estiver no final, sabe, da vida, eu quero chegar a encontrar, né, com meu Deus, e aí ele olhar para mim e falar assim, isso aí, minha filha, você fez um bom trabalho. Kelly, eu acho que você tem esse projeto, é muito legal mesmo, né? Eu adoro ver ali seus stories, os posts que você coloca, os seus minutos ali de reflexão. E tem uma coisa que eu sinto em você também, você tem um dom ali de significar, você traz significado. Então você vê que uma tragédia ali, né? Um acidente, você conseguiu significar ali com um motivo de vida. Verdade. O seu caderno também ali, com aquele sofrimento, aquela dor, você conseguiu trazer significado no caderno e transformar aquela fase. Então, eu acho que isso é muito legal, né? Você trazer significado. Acho que as pessoas estão precisando mais disso também. Né, pegar uma tragédia, uma coisa difícil e trazer significado, porque é o que você falou, algum motivo tem. É verdade. É engraçado você falar isso, né? Porque assim, a gente às vezes não consegue ver, né? A pessoa de fora, ela enxerga melhor essas coisas, né? É verdade. É interessante isso, sabe, Clarissa? Porque na minha vida toda, todos os meus momentos, às vezes, assim, de dor, sabe? De muita dor. Eu sempre consegui olhar
alguma coisa boa, sempre. Mesmo em situações assim, você fala, não tem condição, isso não tem coisa boa. Uhum. Eu conseguia, eu via, eu tentava, porque era o meu jeito de me recuperar. Era a forma que eu tinha, né? Coisas às vezes até na infância e tudo, sabe? E aí você olha e você fala assim, gente, olha, hoje como adulta, né? Eu olho e falo, nossa, quanta sabedoria às vezes, né? Sem entender, né? Mas de conseguir, de alguma forma, tentar tirar algo bom, né? E tudo tem, de alguma forma. É verdade, E sempre tem. A gente precisa olhar mais para os ensinamentos. É verdade. E crescer e evoluir com eles, né? Isso. E outra coisa que é legal também é a gente saber ouvir os anjos que estão em volta da gente, né? Tem muitos anjos por aí. Então, às vezes em volta e às vezes até longe mesmo. Por exemplo, o seu Instagram é um anjo ali também, é um projeto anjo. Isso, verdade. Pode ajudar muita gente. Isso mesmo. E assim, bonito, sabe? Que essa semana, às vezes a gente recebe retornos assim, né? E essa semana em especial, uma moça que entrou na página esses dias, né? Ela falou que... Ela me mandou um áudio, falou, olha, eu queria muito te falar que Deus me ouviu, porque eu estava numa situação que eu estava muito mal, e aí você apareceu assim na minha página, e eu comecei a te seguir, você não tem ideia o tanto que você me ajudou, que você tem me ajudado, o quanto esse conteúdo está fazendo diferença na minha vida, e me ajudou no dia de hoje e tal. Aí eu falo assim, Clarissa, todo esse projeto, quando eu faço um post, quando eu faço uma live, quando eu faço um minuto para pensar, né? Um minuto cala, né? Que é um minuto para pensar. Um stories, eu sempre penso assim, meu Deus, deve ter pelo menos uma pessoa que está precisando ouvir isso. Chegue, que essa mensagem chegue em quem precisa. Se for uma pessoa e essa mensagem fizer diferença, tudo que eu tô fazendo já tá valendo a pena, sabe? Porque é isso. E assim, a gente encontrar, quando a gente fala dos anjos, né? Eu acho que assim, isso é muito importante, Clarissa, porque às vezes a gente não tá olhando, a gente não tá enxergando. Ou então a gente tá direcionando o olhar só pro ruim. Entendeu? Então, peraí, o que você tá alimentando a sua alma, né? Então, poxa, no seu Instagram, fazer seus exercícios faciais 5 e ter 10 minutos para você. Ir no Minuto K e ouvir uma poesia, ouvir um Pare para Pensar, ou ler um post e falar, putz, e aí? Isso na minha vida, né? Como é que eu tô direcionando meu olhar? Será que eu tô carregando peso demais? Será que minha vida não tá cheia de excessos? Será que o que eu posso movimentar? E o mundo pode ser, às vezes as pessoas falam, nossa, tá muito difícil, mas esse mundo também tem muitas oportunidades e muitos anjos. E os anjos, a gente tem que começar a dar mais atenção, né? A enxergar mais. Kellen, nossa, muito obrigada mesmo, foi lindo, eu tenho certeza que não só uma pessoa vai se beneficiar desse podcast aqui, mas com certeza várias, se inspirar com as suas histórias. Obrigada, Clarissa, uma honra, né, assim, enorme estar aqui com você, viu, muito, e eu acho que para fechar, a gente tem que fechar com poesia, né? Com certeza, por favor. Então eu vou falar com você a reflexão chamada Um Bom Lugar. E se você começa a questionar tudo, e se bate aquela insegurança, e se você fica meio perdido pensando, este é mesmo o meu caminho? E se o limite chega? E se o sonho parece apenas ilusão? Uma expectativa idealizada, a dor da frustração. Às vezes cansa, às vezes queremos o fim, às vezes questionamos o propósito e perguntamos, será que isso é mesmo para mim? E quando você estiver neste lugar,
saiba que é um bom lugar. Você já está no meio, contestando os seus porquês, questionando o sentido, procurando o melhor caminho. Não há certo, não há errado. Há a inquietude da busca, a energia do fluxo da vida. Uma energia que movimenta, que te tira da apatia, da inércia, da frieza, da indiferença. Então, quando estiver questionando tudo, saiba que você está no mundo, vivo, sentindo, fazendo, caindo, reerguendo, acreditando, desanimando, mas vivendo. Então, dá uma olhadinha para trás e veja tudo que realizou, tudo que construiu, todos os caminhos que têm te levado para o que faz sentido na sua vida. Olhe para trás e veja construções e reconstruções que habitam em você. Mas olhe para o agora, entenda, questione, veja, redirecione e volte para a sua fonte mais pura, para a sua essência mais profunda, para o propósito que move sua vida, seus dias, e faz a sua vida ter sentido, e faz a sua existência valer a pena. Então, quando você estiver neste lugar, saiba que é um bom lugar, um lugar onde a vida é vivida, com encontros e despedidas, com ajustes e transgressões. E é neste lugar que você encontra a si mesmo, sem expectativas e perfeições, acreditando na intenção da verdade que te move, na força de construir no presente, no caminho vivido, passo a passo, com toda a potência de acreditar em você.